A vacina contra a Covid-19 trouxe muitas dúvidas. Por exemplo, você acha que todo mundo deve ser obrigado a tomar a vacina? E o governo deve fazer uma campanha a favor da vacinação? Muitos senadores participaram da sessão temática que colocou a vacina em discussão. Como é que são essas campanhas? A gente não consegue ter clareza, não sabe onde elas estão. Esse governo é um governo negacionista. Ele repudia a ciência e difunde uma cultura para ministrar uma medicação sem nenhum comprovação científica. A vacina é a saída para essa situação, para a gente poder conter a pandemia. E é com transparência, com a campanha publicitária e com os veículos de comunicação fazendo uma informação e não uma desinformação, para que haja uma conscientização coletiva da importância de todos os brasileiros se imunizarem. A principal pergunta é se vai ter vacina para todo mundo. E quais são essas vacinas? De onde elas vêm? Vamos aos nomes e aos números. A promessa do governo federal é ter ainda este ano 415 milhões de doses da vacina. Serão 222 milhões da vacina produzida pela Fiocruz em parceria com o laboratório AstraZeneca, mais 130 milhões da parceria entre o Instituto Butantan e a Sinovac, outros 42 milhões do consórcio internacional COVAX Facility e ainda 20 milhões da indiana Bharat BioNTech. E o governo aguarda negociações com os laboratórios Gamaleya, Pfizer-BioNTech, Janssen e Moderna. O ministro disse que nós poderíamos ter até o final do ano 300 mil doses de vacina. Vez por outra, esse número acaba alterando, diminuindo aqui, acolá. É uma situação que a gente não tem transparência. Aliás, nós sentimos isso nas várias reuniões que nós tivemos na comissão do Covid, que eu era vice-presidente junto com o Confúcio, onde não há transparência nas ações públicas. A minha pergunta ao representante do governo é: quantas doses de fato nós teremos até o final deste ano para a imunização da população brasileira? A transparência do número de doses, a cada dia, a cada contrato fechado, nós estamos atualizando essa planilha que nós vamos disponibilizar também na página do Ministério, colocando essas doses e o cronograma de entregas. Ontem mesmo, o Instituto Butantan nos atualizou um cronograma, e se nós verificarmos em relação a planilhas anteriores, a gente verifica diferenças. E nós temos algumas possíveis incertezas que dependem não só da vinda do ingrediente farmacêutico ativo, que tanto no caso do Butantan como da Fiocruz, eles vêm da China, importados, então pode haver algum atraso eventual na fabricação desse ingrediente, do IFA, ou mesmo no seu transporte. A programação da vacinação no Brasil no mês de março, abril e nos meses subsequentes, que nos dá algum otimismo no momento de uma realidade muito triste e muito trágica. É inegável que nós vivemos uma situação de tragédia nacional, nós não podemos deixar de reconhecer isso, mas nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar para poder mudar essa realidade. Para mudar a realidade, nós precisamos conhecer a realidade que a gente pretende transformar. Choramos todos os dias a morte dos nossos irmãos, agora só nos resta uma coisa: todos nós nos darmos as mãos, Ministério da Saúde, os governos do Estado, as prefeituras, a Anvisa, a ciência, e vacinarmos mais rapidamente. Nós temos um programa de vacinação do Brasil desde 1973, que é exemplo para o mundo inteiro. O que nos está faltando? Vacina. Poucas vacinas, poucos vacinados. A velocidade da vacinação no Brasil preocupa. O doutor Elcio Franco, qual é a avaliação dele a respeito do ritmo da vacinação do Brasil? E se amanhã o senhor tivesse que assumir o ministério, o senhor faria diferente do que está sendo feito lá hoje?
Sobre o ritmo de vacinação, tem sido um aprendizado essa vacinação. Ela tem sido um pouco diferente de outras campanhas de vacinação, porque, com exceção da Janssen, salvo outros juízos, todas as vacinas são com primeira e segunda dose. Inclusive, estamos agora, dentro do prazo, realizando a segunda dose da vacina do Butantan. E é importante também que nós estamos usando mais de uma vacina para a mesma cobertura. E isso exige um cuidado maior. O negacionismo de alguns integrantes do governo federal também tem incomodado. Me parece que teve uma política negacionista em relação à vacina. A Anvisa corretamente credenciou a vacina Coronavac, que hoje é a vacina que chega nos brasileiros vacinados, de cada 10, 8 têm sido vacinados com a Coronavac. E a Anvisa corretamente autorizou. Mas veja, a vacina da Pfizer, houve uma proposta em agosto, e só agora o Ministério da Saúde está avançando nos contratos em relação à Pfizer. A velocidade de vacinação, eu concordo com o senhor, ela não está ainda o desejável, mas a quantidade de vacinas, ela está crescendo, a disponibilidade que nós poderemos passar para estados e municípios. Não há negacionismo por parte do Ministério da Saúde em adquirir vacinas, em disponibilizar vacinas para a população. Nós temos a consciência que só dessa forma conseguiremos conter essa pandemia no país e no mundo. Uma fala precisa do secretário executivo, Coronel Elcio, de que o Ministério da Saúde não é negacionista. Demonstre não ser negacionista com as suas ações, com o exemplo a ser dado para a população brasileira. É isso que nós esperamos. Contra fatos, senhor presidente, não há argumentos. Esse governo é um governo negacionista. Ele repudia a ciência e difunde uma cultura para ministrar uma medicação sem nenhuma comprovação científica. São mensagens difíceis de a gente harmonizá-las. O que foi dito pelo presidente da Anvisa, que veio usando máscara, falou de isolamento social, falou do sofrimento das pessoas, e essas barbaridades que são ditas diuturnamente pelo presidente da República. Houve uma reação do presidente em relação às vacinas da Pfizer e da Janssen, dizendo que as pessoas iam virar jacaré por conta da responsabilidade civil por efeitos adversos. Atitude hesitante, muitas vezes hostil, que vem flertando constantemente com o negacionismo frente à pandemia, vem contribuindo, inclusive, para a redução da confiança da população brasileira nas vacinas. Situação grave e que cada dia se agravando mais dentro da pandemia, com novas variantes, pode trazer repercussões que já estão aí nas estatísticas dos óbitos a longo prazo, que serão inesquecíveis. Pela primeira vez no século, o Brasil não atinge, eu queria registrar isso, meta para nenhuma das principais vacinas infantis. De acordo com o levantamento do Datafolha, em agosto de 2020, 9% dos entrevistados afirmaram que não tomariam a vacina contra a Covid, percentual que subiu para 22% em dezembro, época em que o presidente da República divulgou a sua intenção de não ser vacinado contra a doença. Prevê-se alguma iniciativa no sentido de combater as chamadas fake news? Faltou uma resposta com relação ao senador Wellington Fagundes, que foi sobre acompanhar a questão da parte do negacionismo ou da desinformação com relação a fake news com relação à vacinação. Então, nós concordamos com o que o senador Nelson Intrade acabou de apresentar, que a vacina é a saída para essa situação, para a gente poder conter a pandemia. E é com transparência, com a campanha publicitária e com os veículos de comunicação fazendo uma informação e não uma desinformação, para que haja uma conscientização coletiva da importância de todos os brasileiros se imunizarem. Quando um medicamento é utilizado para alguma função não prevista na sua bula, esse uso é chamado de off-label. É o caso da cloroquina e da ivermectina no combate à Covid-19. Eu só queria que o senhor, como um técnico que é e que eu admiro, deixasse bem claro para a população brasileira que não existe outra medicação
a não ser a vacina com comprovação científica para o tratamento do Covid. Mas eu queria saber o que a Anvisa está fazendo para fiscalizar esse comércio e a divulgação, inclusive, de kits Covid com ivermectina e hidroxicloroquina, já que isso é difundido pelo próprio alto escalão do governo federal. A recomendação do Ministério da Saúde é que o paciente, ao sentir sintomas, procure de imediato o médico. É o tratamento imediato. E o médico, dentro da sua soberania, dentro do exercício da sua profissão, ele vai fazer o atendimento desse paciente, prescrever aquilo que ele julgar necessário. O senhor me desculpe, mas o senhor não respondeu a minha pergunta. Minha pergunta é simples. Existe alguma medicação que não seja Covid, ou que não seja a vacina, medicação para o tratamento da Covid? Porque se eu falo assim, se você tem sintoma, o médico vai... Então, se o médico ministrar hidroxicloroquina ou ivermectina, esse vai ser o tratamento da Covid? A pergunta é essa. Fora a vacina, existe alguma medicação comprovada para combater o Covid-19? Com bula, não. Em tempos de pandemia, o médico, dentro da sua autonomia, ele pode prescrever medicamentos off-label. Acredito ter respondido ao senhor. Não há com bula, com registro, com essa finalidade. Se um fabricante entender que agora determinado produto pode ser usado para algo que não está na bula, ele precisa pedir para nós alteração por inclusão ou supressão, por exemplo, de alguma indicação da bula. Enquanto ele não faz isso, a classe médica mundial, aliás, ela tem a capacidade de utilizar medicações fora da bula, off-label. Eu não vou me alongar nisso, não é atividade do regulador, mas a Associação Médica Brasileira e o Conselho Federal de Medicina se manifestaram recentemente nesse sentido, quanto ao uso off-label. Quem defende o uso off-label cita a esperança que esse uso traz ao paciente. Mas seus críticos alertam que essa esperança não pode se tornar um passaporte para a irresponsabilidade. O palavrão que existe hoje em torno de cloroquina, de ivermectina, é uma coisa que tira um pouco a esperança das pessoas, eu acredito, quando se tem a recomendação médica. Então, o profissional, o médico, tem autonomia, né? E no Brasil isso parece uma coisa, uma ânsia para desqualificar de qualquer maneira. E eu sou favorável ao uso de máscara, sou favorável à vacina, sou favorável ao isolamento social. Agora, por que não também o tratamento precoce? Por que querem tirar a esperança dessas pessoas? O problema da questão desses medicamentos não é exatamente cortar ou tirar a esperança de alguém que queira e que tenha uma receita médica, depois de examinado devidamente, e em caráter de tratamento precoce. É quando um gestor vai à televisão e diz, tome ivermectina e fique à vontade que você não vai pegar Covid. Isso é que é o grave. Existe algum acompanhamento dos resultados e sequelas desses tratamentos off-label? A Anvisa monitora o uso label, o uso das monitoramento das reações adversas previstas em bula e o monitoramento dos estudos clínicos aprovados pela Anvisa. Nós não monitoramos reações adversas de uso off-label. Com as dificuldades para a obtenção da vacina, o Programa Nacional de Imunizações não deve conseguir, ainda no primeiro semestre, aplicar as 2 doses nas 77 milhões de pessoas que integram os 29 grupos escolhidos como prioritários. Nesses grupos estão os 6 milhões e 600 mil trabalhadores da saúde, mais de 22 milhões de idosos entre 60 e 74 anos e 17 milhões e 800 mil pessoas que têm doenças que podem agravar a Covid. Eu queria ouvir a opinião do secretário executivo do Ministério da Saúde e dos dirigentes da Anvisa se não houve um grasso erro na condução e no enfrentamento da pandemia, para nós chegarmos aos números e à realidade
que nós temos hoje, estamos vacinando menos no mundo. Nós não conseguimos a velocidade e a quantidade que nós queríamos e a nossa esperança é que agora nós regularizemos esse fornecimento das doses e nós consigamos acelerar a vacinação da população brasileira. O que nós temos é aquilo que nos é oferecido quando nós vamos prospectar, vamos buscar contato com os laboratórios e esse cronograma que nós apresentamos é o que nos foi disponibilizado. E com relação à pergunta do excelentíssimo senador Jorge Cajuru, todo esforço, todo o que nós podemos fazer para adquirir vacinas, nós temos feito. Se algum dos senhores for procurado, tiver conhecimento de disponibilidade de doses, de laboratórios, vai ser nossa prioridade zero. E no meio a tantas dúvidas, mais uma pergunta. A quem cabe a liderança no enfrentamento da pandemia? Diante do caos epidemiológico que o Brasil está vivendo agora, as mortes, as UTIs, todas elas cheias no Brasil inteiro, gente morrendo sem conseguir chegar num hospital, em que momento o Ministério da Saúde vai chamar os estados, os municípios e vai assumir uma posição de coordenação desse trabalho para enfrentar a doença? Por que o Ministério da Saúde, numa situação dramática como se encontra o Brasil, não entra com o Ministério das Comunicações para uma grande campanha massiva de orientação do povo brasileiro, todo dia, repetidas vezes na televisão, rádio e todos os meios, né, para divulgar a prevenção, a orientação, o uso da máscara, o distanciamento e a higienização das mãos? Parece que a decisão do presidente de negar essas coisas inibe o Ministério de tomar decisão também. E também da Anvisa, de certa forma. Então, de forma muito direta, eu quero reafirmar junto com o Confúcio exatamente essa pergunta. Por que o governo não comanda ações de combate a essa pandemia? Por que o governo não faz campanha para o uso de máscara, para o uso de álcool em gel? Por que o governo não comanda através de um programa organizado de isolamento social? É esse o questionamento que a gente fica sem entender. No mundo inteiro, é a orientação da Organização Mundial da Saúde e no Brasil vai se na contramão. Nós estamos trabalhando junto ao Ministério da Comunicação para justamente fazer uma campanha de orientação tanto com relação às medidas de prevenção, como a gente pode verificar nas mídias sociais do Ministério, em algumas campanhas que o Ministério tem feito, as medidas de prevenção, o uso da máscara, a higienização das mãos, evitar aglomeração. Se nós olharmos as mídias sociais, as páginas e algumas campanhas têm sido divulgadas, inclusive na televisão e rádio, nesse sentido, e também da importância da vacinação, da conscientização de que todos busquem se vacinar. Exemplo do que faz com a campanha de gripe para idosos, a exemplo do que faz em relação à poliomielite, o governo vai fazer campanha em relação às vacinas e em relação a esta proteção. Uso de máscara, uso de álcool em gel, isolamento, que são as recomendações para além da vacina que a Organização Mundial faz para conter essa pandemia. Vai fazer ou não vai fazer? Porque você necessitou algumas campanhas, mas eu não sei como é que são essas campanhas. A gente não consegue ter clareza, não sabe onde elas estão, entendeu? Vai ou não vai fazer? Complementando a resposta à senadora Elisiane Gama, na sua réplica, há e haverá campanha de comunicação alinhada com o Ministério da Comunicação para incentivar a vacinação, para incentivar as medidas de prevenção, manutenção de distância de segurança, uso da máscara, conscientização da importância da vacinação para a população e do alinhamento dessas duas ações durante a vacinação. Mas nós vamos envidar esforços, só tem um compromisso do Ministério da Saúde, do Governo Federal, do Ministério da Comunicação, de que isso vai acontecer. Estados e municípios têm comprado diretamente as vacinas. E isso pode ser um complicador a mais na hora de distribuir as doses. Como os estados e municípios devem agir ante a possibilidade de atraso da imunização ou dificuldades do Ministério em negociar ou adquirir vacina em quantidade suficiente para imunizar de forma rápida a população? Como é que a Anvisa vê essa questão dos estados e municípios? Tudo que nós compramos é para estados e municípios.
E é importante a equidade e a possibilidade de disponibilização de vacina em todo o território, com equidade, atendendo a todos os estados, a todos os brasileiros. Então, a situação ideal é que mesmo estados e municípios vindo adquirir, que seja disponibilizado ao SUS e que haja equidade para que um estado que tenha uma oportunidade de comprar ou que seja mais rico, que venha comprar vacina, não tome a frente em relação a outros estados, porque é nossa obrigação tratar o Brasil todo da mesma forma. Como é que um município, qualquer lugar do Brasil, um estado, adquire vacina e doa para o Ministério? Como? Dinheiro municipal doado pelo Ministério da Saúde para distribuição equânime. Isso até os tribunais de contas, as câmaras de vereadores, certamente não irão autorizar. E se o município vacinar 100% de sua população, já está ajudando, e muito, ao próprio Ministério da Saúde e ao povo brasileiro. O Brasil está fabricando vacinas. Mas será que está na hora do Brasil exportar vacinas? A Anvisa incluiu a necessidade de autorização para exportação de vacinas e de oxigênio. Eu gostaria de saber se alguém, de fato, está pensando em exportar vacinas. Alguém pensa realmente, nesse momento, em exportar oxigênio? Gostaria de compreender isso melhor e por que utilizar o tempo agora, que é tão escasso, para isso. Vossa Excelência pergunta objetivamente se temos notícia de intenções de exportação de vacina. A resposta é sim. Temos intenções de exportação de vacinas. Essa semana tivemos 2 documentos nesse sentido. O primeiro documento, um documento 1,5 com consultas de procedimentos regulatórios para exportação, e um segundo documento, um ofício, esse aí já dizendo efetivamente de uma intenção de exportação de vacina. Quanto a oxigênio, não temos oxigênio, estamos realmente nos adiantando muito. Por enquanto, não temos notícia de exportação de oxigênio nem no campo da intenção. A Anvisa recebeu um ofício, no dia 26 de fevereiro, com a seguinte informação, que parte das vacinas seriam disponibilizadas para aquisição do Ministério da Saúde e uma outra parte podendo ser exportados para países da América Latina. A Anvisa vem restringindo a exportação. O que é restringir? É precisar de uma anuência prévia. A Anvisa avalia caso a caso, considera a situação do Brasil em abastecimento e depois libera essa exportação quando é possível. Fizemos isso para o Chile, para a Argentina, para o Uruguai, para outros países em relação aos anestésicos e sedativos. Como é que está hoje, depois do que aconteceu no Amazonas, como o governo se organizou para evitar que o que aconteceu naquele estado possa ocorrer em outras unidades da federação? Estamos monitorando, conversando com o CONAS e CONASEMES, com os governadores, com os secretários de saúde. Estamos também conversando com os produtores para saber algum indício de possível superação de sua capacidade de produção. Estaremos em condições, contando com o apoio do Ministério da Defesa, de transportar oxigênio líquido caso haja um desabastecimento, para a gente poder reforçar a necessidade de algum estado, de algum município, conversando sempre com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde. E as variantes do coronavírus, que hoje assombram o mundo, não poderiam ser esquecidas na reunião. Afinal, qual a importância das tais novas cepas? O que se sabe efetivamente sobre elas? As vacinas que temos atualmente têm algum efeito nessas variantes? Já existem estudos que comprovam a eficácia da vacina perante essas novas cepas? As novas cepas, principalmente a P1, que é a brasileira, que nós identificamos, nós mandamos uma equipe da Fiocruz lá para Manaus, nós fizemos as coletas das amostras e encaminhamos para Oxford, lá na Inglaterra. Nós temos questionado todos os laboratórios que nos fornecem as vacinas, que estão nos oferecendo essas vacinas, se há indícios da eficácia da vacina contra essas novas variantes, né? E
a informação que nós temos inicialmente é que é de Oxford. Ela não é informação, um primeiro estudo ainda. Muita informação, não é mesmo? Mas a vacinação da população é o tema mais importante do momento e deve continuar sendo assim pelos próximos meses. Gostou do programa? Compartilhe. Obrigado a você que esteve com a gente e até o próximo Em Discussão.